que eu tava aqui torcendo pra acabar o jogo, meu guri tá aqui, o Antônio, ficou bravo comigo, me deu uma mijada. Porra, tu tá pequenando o Inter, tá torcendo pra empatar, tal. Tô. Gente, por favor. Gente, por favor. Vamos botar a cabecinha no lugar todo mundo. Recebi um recado aqui no segundo tempo de alguém dizendo o seguinte: não consegue nem ganhar do Flamengo, como é que nós vamos ser campeão se não conseguimos nem ganhar do Flamengo? Gente, eu tô pegando o Flamengo no Maracanã, gente. Um empate deve ser valorizado. Nós começamos o Campeonato Brasileiro com o pior jogo que alguém pode enfrentar, no pior lugar que alguém pode enfrentar, e nós empatamos o jogo. Eu pergunto para vocês, quantos times vocês acham que vai conseguir empatar com o Flamengo no Maracanã nesse campeonato? Me digam. Colorado comemora bastante o empate do Inter sobre o Flamengo e afirma: jogamos contra o melhor time do país. Fala Nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Fabiano Baldasso, link na descrição. Baldasso explicou por que o empate, nesse momento fora de casa, foi um resultado excelente. Para ele, jogar contra o melhor time do Brasil, ainda mais do Maracanã, com 50 mil pessoas, 90% das equipes não suportaria essa pressão. Por isso, o Inter sai satisfeito do Rio de Janeiro na estreia do Brasileirão 2025. Vamos acompanhar esse recorte e na sequência a gente faz a nossa análise. Sem mais, vamos pro conteúdo agora. Eu tava aqui torcendo pra acabar o jogo, meu guri tá aqui, o Antônio, ficou bravo comigo, me deu uma mijada. Porra, tu tá pequenando o Inter, tá torcendo pra empatar, tal. Tô. Gente, por favor. Gente, por favor. Vamos botar a cabecinha no lugar todo mundo. Recebi um recado aqui no segundo tempo de alguém dizendo o seguinte: não consegue nem ganhar do Flamengo, como é que nós vamos ser campeão se não conseguimos nem ganhar do Flamengo? Gente, eu tô pegando o Flamengo no Maracanã, gente. Pelo amor de Deus, vamos ter o mínimo de noção. O jogo teve imensas dificuldades. Eu não estou dizendo que o Inter não errou, e eu vou falar sobre isso agora, vou falar sobre os erros do Internacional. Mas o jogo era um jogo de imensas dificuldades. Em boa parte dele, o Internacional fez uma grande partida. Vamos lá, vamos conversar. Olha a cabecinha, vamos baixar o saltinho, vamos botar a cabeça no lugar, respira fundo. Não é mais gauchão. Não é gauchão, Campeonato Brasileiro. E a porra da nossa sorte fez a gente começar com o Flamengo no Maracanã. Não perdemos. Vamos lá. Muito bom. O Roger pensou muito bem o jogo. Muito bem de verdade. O Roger conseguiu no primeiro tempo estabelecer um sistema defensivo adequadíssimo às condições do jogo e ofensivamente conseguiu aparecer de forma envolvente em alguns momentos, mesmo que sem muito volume, e saiu ganhando no primeiro tempo, né? O Inter jogou no primeiro tempo com uma linha de 5 jogadores. 5. Porque o Fernando não era volante. O Fernando não foi volante hoje. O Fernando foi zagueiro. O Fernando foi zagueiro. O Inter jogou com 3 zagueiros. O Inter jogou com... Não é 3-5-2. Era 5 atrás. Os 2 laterais, o Vitão, o Fernando e o Juninho. O Inter jogou com 5 jogadores em linha hoje, tá? E acertou. Acertou o Roger. O Flamengo no primeiro tempo teve imensas dificuldades. O Flamengo chegou muito pouco no primeiro tempo. Quase nada. Não ultrapassava essa linha do Internacional, né? E o Internacional, que demorou um pouco para implementar sua ação ofensiva no primeiro tempo, em determinado momento começou a ser um pouco mais envolvente. E aí, daqui a pouco, né, naquela jogada sempre muito boa do Inter pelo lado esquerdo, o Bernabé recebeu lá na linha de fundo e cruzou para o Bruno Henrique fazer um golaço. Mas o primeiro tempo, porque é interessante, tem muita gente cobrando que o Alan Patrick não apareceu no jogo. No primeiro tempo, especialmente, em que ele sim não apareceu, e sim ele não apareceu o jogo todo. O Alan Patrick apareceu muito pouco. Muito pouco. Mas no primeiro tempo, eu até entendi, porque o jogo do Internacional não era um jogo de volume, não seria um jogo de volume. Não seria para isso. Não era um jogo para o Internacional ter grande produção de meio campo. E não teve. Não foi por ali que o Inter jogou. Sabe? O Internacional, pelos lados do campo, tentava espetadas qualificadas, e o Inter sabe jogar muito bem assim. Não teve volume, o Borré foi muito mal, mas um mal também com explicações, porque o Borré é um tipo de jogador que se dá bem quando o Inter tem volume de jogo, que ele se insere no processo de meio campo, inclusive para qualificar a sua chegada, né, para receber com mais qualidade. Então o Borré desapareceu. Mas o primeiro tempo do Inter foi muito bom.
Muito bom, impecável, estrategicamente impecável. Não foi o primeiro tempo exuberante, de o Inter jogando muito, chegando na frente. Não, mas o primeiro tempo como tinha que ser. O Roger pensou muito bem. No segundo tempo, o Inter, com a sua mesma ideia estratégica, não conseguiu suportar com a mesma qualidade o Flamengo. E assim, eu não tenho muitas explicações técnicas e táticas para isso ter acontecido. O Led falou, eu acho que até pode valer como uma explicação, que o Bruno Henrique do Flamengo passou a jogar um pouco mais por dentro, pelo meio. E isso, de alguma forma, fez com que o Flamengo tivesse mais qualidade. Mas eu acho que essa não é a explicação completa. Eu quero partir para aquela coisa que eu não gosto muito de usar, porque ela parece preguiça de análise. Mas o Inter, em algum momento do segundo tempo, esteve desligado. Desligado. O Inter teve um apagão de 10 minutos que poderia ter entregado uma vitória para o Flamengo. O Flamengo empata o jogo numa bola, mais uma vez vindo de bola parada, né? Mais uma vez vindo de bola parada, como sempre, os gols do Inter são todos assim, né? Um escanteio que a bola atravessou a área, que alguém chuta, a bola fica pererecando dentro da área por baixo. E, evidentemente houve falha do sistema defensivo do Inter e o Léo Pereira empata o jogo. Depois do Léo Pereira empatar o jogo, o Fernando erra uma bola, o Flamengo quase faz, depois o Fernando, e daqui a pouco o Flamengo perde um gol, cara, pelo amor, foram 10 minutos assim, ó, horrorosos. E graças a Deus o Inter não entregou uma vitória para o Flamengo. Depois disso, o Internacional se propôs a um tipo de jogo. O Internacional foi abandonando a sua questão ofensiva. E eu critiquei isso, porque o Flamengo estava permanentemente no nosso campo. Permanentemente, o tempo todo. Batendo, uma hora ia entrar, né? E daqui a pouco, aos 28 minutos, o Roger fez eu perder a esperança de que o Internacional pudesse ter uma retenção de bola na frente e uma presença ofensiva. Quando o Roger coloca o Thiago Maia e tira o Wesley. Ali eu dei até risada junto com o Léo e falei, bom, acabou. Não, não vou nem pedir mais presença ofensiva, porque acabou. Tirou o Wesley, botou o Thiago Maia, agora, dos 28 em diante agora, nós vamos para segurar o resultado de 1-1. Só que, junto do Thiago Maia, entrou o Carboneiro. E o Carboneiro entrou muito bem. E o Carboneiro acabou virando, mesmo com o Internacional focado em defender e segurar o empate, o Carboneiro virou um escape ofensivo bem interessante. Entrou muito bem o Carboneiro. E a gente passou a ter, quando eu não imaginava mais, a gente passou a ter uma ação ofensiva. Segurou um pouco mais a bola na frente. O Valência participativo também, mas o Carboneiro especialmente muito bem. O Alan Patrick apareceu um pouquinho mais, ele que teve tão apagado no jogo. E a gente começou a segurar o Flamengo, eu comecei a me aliviar um pouco mais, porque o Flamengo já não estava mais tão presente ofensivamente. E assim, nós empatamos com o Flamengo no Maracanã. Bem, eu entendo que o primeiro tempo nos deu a perspectiva. É que eu sou, talvez por ser um pouco mais velho que vocês, que a maioria de vocês estão assistindo, por estar um pouco mais tarimbado, um pouco mais cascudo com a história do Internacional, eu não tenho como achar ruim o que aconteceu hoje, gente. Repito para vocês, meu filho aqui estava bravo. Porra, tu tá torcendo para empatar, tu tá pequenando o Inter. Tem muitos de vocês aí também, estão dizendo, porra, é por isso, por aquilo. Tal. Bom, vem o Flamengo no Maracanã, gente. Ah, mas o Internacional sofreu. Claro que sofreu, vai sofrer sempre com o Flamengo no Maracanã. É assim. Nós pegamos o melhor time do Brasil na casa deles, com 50 mil pessoas, e empatamos o jogo. Gente, existe um negócio no futebol que determina se o resultado foi bom ou ruim, que se chama circunstância do jogo. Quais foram as circunstâncias do jogo? O Inter jogou o jogo inteiro preocupado com questões defensivas, no primeiro tempo joinha impecável, no segundo tempo, por muito pouco, não perdeu a partida. E conseguiu segurar. Foi bom. Um empate deve ser valorizado. Nós começamos o Campeonato Brasileiro com o pior jogo que alguém pode enfrentar, no pior lugar que alguém pode enfrentar, e nós empatamos o jogo. Eu pergunto para vocês, quantos times vocês acham que vai conseguir empatar com o Flamengo no Maracanã nesse campeonato? Me digam. Vamos conversar depois lá.
Individualmente, o Fernando fez uma partida maravilhosa. No segundo tempo ele cansou um pouco. Mas o Fernando é maravilhoso. Eu adoro o Fernando. Para mim foi o melhor em campo. A equipe elegeu o Bernabé, de forma justa também. Mas eu sou apaixonado pelo Fernando. O Fernando hoje não foi volante, ele foi zagueiro no meio do Vitão e do Juninho. E foi muito bem. Maravilhoso o Fernando. Mas é um jogador de 37 anos de idade, né? Daqui a pouco acontece o que aconteceu no segundo tempo. Quando ele estava errando um pouco mais do tempo de bola, e caiu um pouco a produção dele. O Bernabé maravilhoso, o Rocher fez um primeiro tempo maravilhoso, o Antony também fez defesa importante no segundo tempo. O Rocher saiu machucado, um negócio impressionante, o azar que esse cara tem. E eu gostei individualmente do time como um todo. Talvez o Borrell possa fazer alguma restrição, mas acho que o Vitão foi bem. O Juninho no segundo tempo teve um pouco titubeante, mas fez um primeiro tempo muito bom também. O Aguirre não foi mal hoje. O Aguirre não foi mal hoje. E o Aguirre teve boa parte da partida com a incumbência de marcar o... Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal Fabiano Baldasso na descrição como forma de créditos. Fabiano, colorado roxo, né? Ontem analisou o pós-jogo entre Flamengo 1, Internacional também 1 e deu a sua opinião, o que ele achou sobre essa partida. Para o torcedor do Inter, foi um excelente resultado, pois tiveram N fatores que podiam ter trazido a vitória do Flamengo. Dentre eles, o melhor time do Brasil, jogando no Maracanã, apoio do seu torcedor, tudo isso poderia ter feito o Flamengo sair vitorioso da partida de ontem. Mas, jogando contra uma equipe muito organizada, que é o Inter, comandado por Roger Machado, eu já sabia que seria uma partida muito complicada e difícil. O Inter montou uma linha de 3 zagueiros e 2 laterais, isso mesmo. Foram 3 zagueiros e 2 laterais, não era 2 pontas. Uma linha essa que dificultou bastante a criação de jogadas do clube carioca, ainda mais com a ausência de Arrascaeta, com a ausência de Gerson. Os 2 meias responsáveis pela armação do Flamengo não estavam disponíveis naquela ocasião, por isso o Flamengo teve muita dificuldade em ter que colocar outros jogadores com essa função. De La Cruz, que é volante, Pulgar também outro volante, e também Luiz Araújo. Impossível o Flamengo criar muitas jogadas com jogadores sem essas características no meio de campo. O Flamengo começou até bem, por mais que o Internacional estivesse muito fechado e dificultando a infiltração dos jogadores, mas o Flamengo vinha tentando. O Internacional também teve boas oportunidades no primeiro tempo. Eu diria que o primeiro tempo foi muito, vamos dizer assim, pegado, né? O Internacional, sabendo que o Flamengo iria atacar, fechou, se recuou um pouco e as bolas que eles pegavam no contra-ataque, eles conseguiam levar perigo. E foi justamente nesse contra-ataque que o Internacional abriu o placar, né? Gol de Bruno Henrique, o volante deles, 1-0 Inter. O Flamengo vai terminou o primeiro tempo, perdendo o jogo. No segundo tempo, o Flamengo volta com a mesma equipe, mas com algumas modificações táticas. Bruno Henrique vai mais para o meio de campo, né, dando assim mais oportunidade para Juninho aparecer na partida. O Flamengo consegue empatar, com uma jogada de bola parada. Michael chuta, a bola rebate e Léo Pereira consegue empurrar para as redes. Flamengo 1-1. Então, esse foi o resultado. O nosso Mengão não consegue perder. Empatou com um adversário que com certeza brigará para ser campeão. Então, dos males, o menor. O Flamengo não perdeu. Então, continua aí com essa invencibilidade. Para vocês, o Flamengo perdeu uma grande chance de conquistar os 3 pontos ou vocês acham que o Internacional também teve méritos? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.